Senhor presidente, mas eu subo à tribuna para dizer aqui ao povo de São Paulo que tem uma discussão muito forte hoje no Brasil, por baixo do bordão, passar o país a limpo. Tem toda uma discussão importante do fortalecimento do combate à corrupção, que precisa ser fortalecido mesmo. Operação Lava Jato, Castelo de Areia e muitas outras, a Operação Acarajé, muitas outras operações do Ministério Público, da Polícia Federal, que estão em curso no Brasil, precisam ser fortalecidas e precisam ganhar amplitude. E aqui no nosso estado, o estado que teve vários deputados lá no Congresso Nacional, falando contra a corrupção, alguns inclusive secretários do governador Alckmin, que deixaram o cargo para ir lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para votar pelo impeachment da presidente Dilma, sobre a bandeira do combate à corrupção. E aqui em São Paulo, senhor presidente, vamos combater a corrupção então? Seu governador Geraldo Alckmin e os seus secretários. Está aí o escândalo da merenda. As crianças da rede pública estadual estão comendo uma alimentação de péssima qualidade, porque uma parte dos recursos, que era para comprar uma alimentação de boa qualidade, está indo para o bolso de alguns. Alguns, inclusive, que têm a pachorra de esfregar o dedo indicador com o polegar, na hora de pedir a propina. Como disse o delator Marcel Júlio, na sua delação, que o atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, promotor público do PSDB, já foi cotado para ser secretário, esfregava o dedo indicador e o polegar para pedir a propina. Seu governador Geraldo Alckmin, vamos passar a limpo. Tem secretário de Estado envolvido no escândalo da merenda. Tinha um funcionário lá na Secretaria da Educação que atendia o telefone para mexer no edital de licitação, para dirigi-lo para as cooperativas e as empresas fraudulentas que estavam roubando e estão roubando ainda o dinheiro da alimentação escolar. Segundo o Marcel Júlio, foi publicado no Estadão, está na sua delação premiada. Para a campanha do atual presidente da Assembleia Legislativa foram 450 mil, numa única reunião. E o assessor tal do Jeter, que é inclusive servidor de carreira aqui da Assembleia, disse que 2% era para ele. Secretário envolvido, deputados envolvidos, e não tem uma CPI. Não tem CPI na Assembleia. E o secretário deixa de ser secretário, vai lá em Brasília, vota o impeachment da presidente Dilma sob a bandeira da corrupção, e aqui em São Paulo não deixa abrir uma CPI para investigar a denúncia de corrupção da merenda, que está estampada em todos os jornais, todos os canais de TV e todas as revistas semanais, e sem contar os milhares de blogs que divulgam todos os dias notícias escandalosas. Esses dias apareceu a foto de um criminoso do esquema da quadrilha sentado atrás de um balcão cheio de notas de dinheiro. Muitas notas, e ele abriu um sorriso sarcástico, parecia até uma foto desses filmes de gangsters, uma foto sarcástica. Olha quanto dinheiro aqui. É um dos que está envolvido aí, delator também de esquema da merenda, e não tem uma CPI nessa casa. Mas se não fosse só a CPI, nós íamos estar aqui questionando, mas não é só isso, é mais grave. Nessa casa existe uma coisa chamada Conselho de Ética. A ética, tão falada, tão propalada aos ventos, aos cantos, em plenárias, em reuniões e por aí vai, em livros, articulistas e jornais, tão dita pelos membros do PSDB em Brasília, nessa discussão do impeachment da presidente Dilma. Existe um conselho de ética na Assembleia, e pasme, povo de São Paulo, esse ano ainda nem instalada foi a comissão de ética. Eu vim hoje para cá, para a reunião, porque iria se instalar a comissão de ética, foi divulgada na imprensa nacional, e mais uma vez não foi instalada a comissão de ética.
Eu fiz uma representação, porque o presidente da casa precisa ir lá sim. Tem que ir lá dizer se é verdade ou se não é, apresentar documento. Tem que ir lá, e nós temos que trazer aqui o delator Marcel Júlio. Ele diz que o presidente da Assembleia esfrega o dedinho assim, ó, e polegar com o indicador na hora de pedir a propina. Ele tem que vir nessa casa para prestar esclarecimento, se isso é verdade ou se não é. Está maculando a imagem da Assembleia Legislativa perante todo o país. A maior Assembleia do Brasil, e nada é feito em relação a isso. É um escândalo. E, no entanto, o secretário do senhor Alckmin deixa a secretaria, vai lá em Brasília. Vai lá em Brasília para falar de ética. Vai lá em Brasília para falar de corrupção, mas aqui nessa casa, nenhuma comissão de ética quer instalar para analisar a situação. CPI, então, está aí, ó, encalacrada, 20 e poucas assinaturas, não anda, não anda. Mas vai lá dar discurso em Brasília, e aqui fica cobertando. Eu já levei a Polícia Federal, já fui lá em Brasília conversar com a Polícia Federal. Tinha que fazer uma operação, igual a Lava Jato aqui em São Paulo. Vamos passar o Brasil a limpo, vamos passar limpo, nós temos concordância com isso. Mas aqui em São Paulo tinha que ter uma operação Lava Jato, um absurdo, é dinheiro federal também. 30% da merenda é recurso federal. Por que que a Polícia Federal disse que foi lá, no município de Bebedouro, a Polícia Federal deu de costas para a investigação. Os que chegaram, viram lá, que era o pessoal do PSDB e tal, e não se interessaram. A Carta Capital fez uma matéria sobre isso, senhor presidente. Eu já fiz duas representações, uma à AGU, porque tem dinheiro federal, e outra à Polícia Federal. Porque se tem dinheiro federal, 30% da merenda é recurso da União, a Polícia Federal tem que vir aqui para São Paulo. Porque tem tanto juiz aí federal, será que não tem mais ninguém a fim de trabalhar e investigar esse escândalo gigantesco que afeta diretamente as nossas crianças? Eu fui professor da rede pública, presidente. Já vi na fila da escola pública a criança com tapuér, e ao ser perguntada, você vai comer mais de uma vez, por que está com tapuér? Não, professor, é para levar merenda para casa, para dar para o meu irmão que trabalha o dia inteiro, a gente não tem o que comer à noite. Essa é a realidade. As crianças comem macarrão parafuso com massa tomate, só tem isso na escola da rede pública, e tem propina. Era para ter arroz, feijão, salada, legumes, frutas. Não, tem dinheiro de propina. É por isso que a criança come macarrãozinho parafuso, bolachinha de água e sal, suquinho de quinta qualidade, suco de laranja, como é o caso. Não é? Então eu queria concluir aqui, senhor presidente. Estou falando em nome da liderança da bancada do PSOL, só para concluir. Indicar o deputado para falar pela liderança da minoria. Eu agradeço o tempo. É regimental. Vossa Excelência, então, muito obrigado, deputado. Mais 5 minutos. Então nós tínhamos que, eu já fiz as representações todas, e estou muito impressionado. Hoje existia uma expectativa grande de vários correspondentes, inclusive da imprensa nacional aqui na Assembleia, para a instalação da Comissão de Ética, do Conselho de Ética da Casa. E não foi feita essa instalação, não aconteceu. Por que não aconteceu? Isso precisa ser explicado. Tem que ter um porta-voz aqui na casa, tem que chamar a imprensa e dizer, ó, não vai ter comissão de ética por conta disso, daquilo, ninguém diz nada. E, no entanto, o secretário do seu Alckmin, repito, pega o avião, vai lá em Brasília, entra lá na tribuna para dar discurso contra a corrupção, mas aqui em São Paulo não acontece nada para se investigar o escândalo monumental da alimentação escolar das crianças da rede pública. Muitos alunos, quem faz o debate educacional sabe do que eu estou dizendo, a alimentação na escola, ela faz parte do processo pedagógico, ainda mais um país como o nosso, subdesenvolvido, que tem poucos recursos, muitas pessoas desempregadas, famílias desestruturadas, e se alimentar na escola é importantíssimo, para a criança conseguir, inclusive, aguentar um dia de aula. E, no entanto, tem propina aí, é por isso que a qualidade da alimentação escolar é tão ruim. E fica aqui esse questionamento. Eu quero aqui questionar mais uma vez a direção da Assembleia Legislativa. Porque não é só o presidente, são vários partidos que fazem reunião, colégio de líderes. Na Comissão de Educação, eu tive a informação de membros da Comissão de Educação, que tem lá vários requerimentos para que seja chamado o secretário de Educação aqui na casa, para que ele venha prestar esclarecimento, para que ele diga o que está acontecendo na Secretaria de Educação. No entanto, toda vez que se apresenta o requerimento para que ele venha, o requerimento é solicitado vistas, e as vistas são infinitas, e até agora essa matéria ainda não foi
escrutinada, não foi debatida, não foi resolvida na Comissão de Educação, que é uma comissão que tem responsabilidade para investigar essa situação. Mas o que me deixa muito triste, senhor presidente, é que, no momento em que se discute passar o Brasil a limpo, o estado mais rico da federação, mais populoso, que tem as maiores plantas industriais, que quase grande parte da imprensa nacional está aqui, o poder político de São Paulo dá as costas para um dos maiores escândalos da história do nosso estado. Das costas. Não vou nem falar aqui do trem. Do trem. Eu recebi uma denúncia que em Hortolândia tem 10 trens parados que o governo comprou e está lá. E aqui em São Paulo também tem mais 10 que estão sendo canibalizados. Olha que termo é esse, não? Um termo da antropologia. Canibalizados. O governo compra um trem para favorecer as empresas que vendem os trens, e o trem fica parado, e os trabalhadores do metrô vão lá arrancando as peças aos poucos, para poder dar manutenção nos trens que estão rodando, porque não se compram peças novas. Trens comprados para rodar, não estão rodando, e estão sendo canibalizados. Acabei de fazer essa representação também ao Ministério Público Estadual aqui de São Paulo. E, no entanto, o secretário deixa o cargo de secretário para ir lá em Brasília para discutir corrupção. Nós temos que debater também, claro, temos que discutir. Eu não sou deputado federal, se fosse, teria dito lá, do que nós precisamos mesmo hoje no Brasil, é de uma eleição geral. Eleição geral. Já estou defendendo essa tese há meses. Eleição geral. Porque se colocar na cédula a foto do Michel Temer e do Eduardo Cunha, não chega a 1% dos votos. Estão em vias de virar um presidente e outro vice-presidente da República. O seu Eduardo Cunha já esteve aqui na Assembleia, inclusive foi recebido aqui com tapete vermelho, né? Ele surgiu na política nas mãos do PC Farias, lá no Rio de Janeiro, na Telerge, né? E sobre ele se avolumam denúncias e escândalos. Todos os grandes escândalos da República no Brasil, esse cidadão estava envolvido. O último que saiu essa semana agora, de mais 52 milhões de propina, que ele teria recebido e que teria colocado num negócio chamado trust. Trust é um nome novo para dinheiro escondido no exterior, para não ter que prestar conta para o fisco aqui, não é? Porque não tem como prestar, porque é dinheiro de propina, é dinheiro de corrupção, não tem como justificar 52 milhões, um cidadão que não tem empresa, que não tem nada, não é? Então ele criou essa história do trust, e pode virar vice-presidente da República, o povo precisa saber disso. Comandou a reunião, domingo, lá para derrubar, para tirar do governo a presidente Dilma, e vai virar vice-presidente da República. A presidente Dilma, de fato, traiu todos os seus compromissos de campanha, isso é verdade. Deveria sofrer um recal. Os países desenvolvidos têm esse instrumento do recal. O próprio povo pode chamar uma nova eleição, quando aquele que ganhou governa com uma plataforma diferente daquela que o elegeu. Mas não temos. Mas é possível chamar uma nova eleição, nós estamos defendendo isso. Agora, aqui em São Paulo, isso é matéria federal, agora aqui em São Paulo, a questão urgente, eu queria terminar, senhor presidente, é abrirmos uma investigação em relação a essa situação da merenda, pôr o Conselho de Ética, a Comissão de Ética nossa aqui para funcionar, Comissão de Educação chamar o secretário, esse delator, esse Marcial Júlio, aquele rapaz da fotografia do dinheiro, sorridente lá, né, com a montanha de dinheiro na sua frente, tem que vir aqui na Assembleia. O Jeter, que é servidor de carreira dessa casa, tem que prestar depoimento aqui na Comissão de Educação, na CPI, qualquer coisa. O que não dá é para continuar essa conversa de surdos aqui. A Assembleia não está fazendo nada para tratar desse escândalo absurdo que está enxovalhando essa casa perante todo o povo de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.